Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Deixa eu só agradecer a vocês por toda a audiência, especialmente nos vídeos por aqui, bem legal, tá bom? Ótima notícia para o torcedor do Vasco. O Cruz Maltino conseguiu na justiça a aprovação de um empréstimo de 40 milhões de reais que virão da empresa de Marcos Lamacchia. No sábado, o Cruz Maltino havia solicitado à justiça para receber esse dinheiro, 40 milhões de reais, via empréstimo chamado DIP, que é para instituições em recuperação judicial. Até por conta da recuperação, há necessidade da aprovação da justiça e isso aconteceu. Com os 40 milhões que vão cair à vista, o Vasco pretende usar para pagamento de coisas relacionadas à recuperação judicial, além do fluxo de caixa. Não haverá juros e a quantia será diluída do total do aporte que o Lamacchia pretende fazer quando assumir a SAF. A gente está falando de um aporte que pode chegar até 3 bilhões de reais. Só para completar, lembrar que em outubro do ano passado o Vasco já havia tomado um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. E essa grana também deve ser convertida em capital assim que o Vasco passar sua SAF para Marcos Lamacchia e a Crefisa. O Vasco inicia sua trajetória nos playoffs da Copa Sul. O primeiro a entrar em campo será o Vasco. O Gigante da Colina já está na Colômbia para amanhã encarar o Independiente Medellín. O último treinamento será realizado no CT do Atlético Nacional. E a tendência é de que o time comandado por Pedro Emanuel tenha mudanças se comparado com a equipe que entrou em campo na última quinta-feira pelo Brasileirão. Apesar dos principais jogadores estarem na lista de relacionados, alguns atletas considerados reservas podem iniciar a partida. Vale destacar que a Conmebol puniu a equipe colombiana pelos incidentes no jogo contra o Flamengo, ainda pela fase de grupos da Libertadores. Portanto, o jogo de amanhã será com portões fechados. Esses números aqui do Vasco que a produção separou. Situação muito preocupante. A campanha do Vasco é pior do que 2 das 4 vezes em que foi rebaixado nos pontos corridos. Em 2013 tinha 24 no fim do primeiro turno, estava em 18º. Em 21 pontos, 17º. Em 2026, apenas 20 pontos na 17ª colocação. Meu xerife, meu capitão, trazendo para o mundo real. Você que é capitão do Vasco, campeão do Vasco, sem aquela coisa de vai dar certo, vai virar, porque o Vasco é o time da virada. Não, o torcedor não quer isso. Ele quer como? GV, como é contratando. Eu acabei de ler antes de vir para o programa que o Vasco já foi aprovado o empréstimo de 40 milhões do Lamacchia, enfim, para o Vasco. 40 milhões, acho que não resolve o problema do Vasco em relação às contratações, das posições que precisa, na minha opinião, mas já ajuda pra caramba. Tem que contratar. Um ponto positivo com relação a tudo que aconteceu, não dá pra gente saber como estava em 13 e 20, só que hoje a distância entre o 7º, o 6º colocado e o primeiro na zona de rebaixamento é muito curta. Bota na tela aí, flechinha. Então, quando o Vasco conseguir uma arrancada, mesmo que curta, como aí, aquela... Nando. Aí. De 20 para 29, são 3 vitórias. 3 vitórias, faltam 17 rodadas ainda. É muita coisa, só que como o Vampeta disse lá em 2002, quando a gente jogava no Flamengo, tudo bem, faltam 10 rodadas, mas na próxima vão faltar só 9. O problema do Vasco não é para resolver hoje, é para ter sido resolvido ontem. Então precisa de urgência. Urgência por quê? Porque o treinador chegou há pouco tempo, as contratações que deveriam já ter sido feitas na parada para a Copa não foram feitas. Então, essa corrida contra o tempo, o Vasco vai ter que acelerar para poder se organizar. O Flecha me trouxe um ponto aqui. Em 2020, esquece quanto que falta para o Vasco estar lá. Pensa quanto que falta para o Vasco sair daqui. Sim. Esse é o ponto que o Flecha trouxe. Boa. Em 2020, ele estava 2 pontos fora da zona nessa altura. Agora ele está dentro da zona. E quem está 2 pontos fora da zona não tem, né? Tem 1 ou 4. Porque assim, eu acho que hoje, num curto prazo, não é assim, se eu ganhar 3, eu vou para a zona de classificação. É quanto ele precisa para sair daqui. Eu acho que... E Mirassol e Remo tem jogo a menos. Mas o jogo a menos do Mirassol contra o Flamengo no Maracanã, né? Provavelmente. Mas tem gente que falou que não tem obrigação, né? É normal. Tem gente que foge da raia, né? Certas pessoas que fica em cima do muro. É isso aí. Mas, infelizmente, a gente vive num país democrático e permite que pessoas vivam dessa maneira. Mas tudo bem, a gente releva.
Não vou me manifestar. Te amo, tá vendo? Eu sei disso. Não vou me manifestar. Cara, a Chape tem 9 pontos. Mas assim, o Mirassol é bom a gente deixar claro também. A gente fala aqui, mas o Mirassol na Libertadores está classificado para as oitavas de final. Classificou em primeiro lugar do grupo. O Mirassol já retornou ao Campeonato Brasileiro. Jogou no final da última semana, ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio? Em casa. Então assim, é um Mirassol que teve um primeiro semestre, vamos dizer assim, até a Copa do Mundo muito ruim no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores foi muito bem, de uma maneira surpreendente. E que eu acho que pode começar a dar uma reagida nesse Campeonato Brasileiro. Mas apesar disso, tem uma frase do Pedro Emanuel, do treinador do Vasco novo, que ele falou depois, não sei se foi na apresentação ou se foi depois do jogo contra o Vitória. E ele fala exatamente o que vocês estavam falando, da distância do Vasco para os demais concorrentes. Mas ali. a minha pergunta pra você é a seguinte: esse tempo parado é uma incógnita. Férias, sabe quando volta o jogador. O cenário do Vasco, com as contratações que o Vasco fez nesse espaço, nenhuma. Apenas o técnico. Com esse treinador, que é desconhecido para todo mundo, inclusive para a torcida do Vasco. Quem mostra mais perspectiva de dar um up? O Mirassol ou o Vasco, que é essa briga direta? Nesse caso é o Mirassol. Nesse caso é o Mirassol, mas... Que já voltou ganhando do Grêmio, que tá bem na Libertadores, que o time deu uma ajustada, eu vi o jogo. Sim, mas assim, eu acho que tá tudo muito embolado ainda. A gente tá no meio do campeonato. Acho que muita coisa vai acontecer. O Vasco, se ganhar 2, 3 seguidas, já vai lá pra primeira página. Isso é verdade. E aí vai depender também muito dos outros, porque, sendo muito sincero, eu não acho que Chapecoense e Remo vão ter uma reação Não, a a ponto Chape de sair. não tem como. Não vai. Eu acho que os Espero dois que já... domingo, inclusive, mostre isso. Não, que domingo não, quinta. Amanhã. Quarta? Amanhã, bebê. Quem passou o jogo pra quarta? Não, e se a gente for olhar pra cima, o Vasco tem que pensar em um jogo de cada vez, na minha isso. opinião. Eu É também um jogo, acho. até porque depende só de um jogo pra não Pra estar sair. mais na zona de É isso. rebaixamento. Mas olhando Do empréstimo do Vasco aí, o Matheus acenou a cabeça ali. Chega quando essa grana, Matheus? Por agora. Eu acho que é imediato. isso aí, É imediato. Lamac. E já tem alguém na mira? É que ele era Vasco TV, então se ele contar pra gente... Exatamente, ele vai perder. exatamente. Chega aqui, Matheus, rapidinho. Só pra vocês verem que é o Matheus Mad, do Instagram, tava na Copa do Mundo, tirando onda, fazendo um monte de vídeo. Matheus, tudo bem, Matheus? Tudo bem, tudo Camisa bem. não passa, a gente é Real Madrid aqui. O Matheus, gente, ele é da Vasco TV também, é roteirista da Porta dos Fundos, etc. Se ele contar pra gente essas informações, Pedrinho vai te mandar... Eu não posso contar, não posso fornecer pro inimigo, pô. Pro inimigo eu não posso, não posso. Inimigo não. Aqui é tua frente. Mas como é que tá o job? O job não dá pra falar job. assim. O trabalho lá, tá tudo bem? Tá tudo maneiro. E como vocês estavam falando até, cara, a distância é muito pouca. Sim. Então, assim, 2 partidas separam a gente do 6º lugar. O Pedro Emanuel não teve tempo de trabalhar legal o time ainda. O Lazzaroni, que faz um trabalho excelente no Vasco há um Brunão, tempo já, o Bruno parceiro. Lazzaroni. Mas o Pedro Emanuel que é o técnico agora. Então, ele me deu uma entrevista falando que não teve tempo de treinar o time e tudo mais. Então, eu acho que o Vasco tem muito a crescer. E tem confronto direto agora, né? Vai pegar Mirassol e vai pegar depois Chapecoense. Então dá 2 palpitinhos, que palpite é bom, que escraviza a pessoa no resultado. Palpite pra Vasco e Mirassol, vai. Cara, é em casa, né? Tem obrigação? Eu acho que tem obrigação. Tem obrigação. Boa, palpite. Tem obrigação, eu acho que tem obrigação e tem que vencer com sobra. Pra torcida lotar o Caldeirão Agora e vem voltar. cá. Pedro